Quando eu pisei a primeira vez na sala de aula da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a minha sensação foi de estranheza, receio, medo, falta de acolhimento, de empatia. A lei de cotas foi sancionada em agosto de 2012 e garante 50% das vagas do ensino superior federal para alunos que estudaram integralmente no ensino médio público. Pretos, pardos e indígenas têm direito à parcela desses 50%, levando em conta o percentual que representam em cada estado, segundo o censo do IBGE. As políticas afirmativas são políticas compensatórias, envolvem compensações pontuais, específicas, ou no mundo do trabalho, ou no mundo da educação. O processo de cercear com que negros e negras estudassem foi um processo imposto pelo Estado brasileiro, sabe? Era construído no processo da escravidão a proibição da educação, da alfabetização para negros e negras. Então é um processo histórico. E por isto as cotas elas precisam ser implementadas pelo Estado brasileiro nas universidades públicas para a sociedade. Lamentavelmente ainda há uma compreensão que a discussão de cotas, de relações raciais, de efeitos do racismo é algo que diga respeito aos professores, estudantes, servidores negros da universidade. Não, é algo que diz respeito à comunidade universitária como um todo, porque relações raciais e relações racializadas afetam a todos. A luta dos povos indígenas sempre foi para que um dia a gente pudesse acessar o espaço do ensino superior no Brasil e poder de alguma forma estar se graduando, estar se profissionalizando, obter um diploma, buscar conhecimento e poder de alguma forma estar retribuindo e retornando nas nossas comunidades, dando uma assistência para as nossas comunidades e para os povos indígenas, né, consequentemente. Quando você tem cotas, quando você tem professores negros e negras, o conhecimento ele é visto por um outro ângulo. O conhecimento ele pode ser socializado de uma forma mais democrática, de uma forma plural. E a lei de cotas, ela não transformou apenas a realidade daqueles e daquelas que entraram numa universidade, e assim como eu, foram um dos primeiros das suas famílias a entrar numa universidade pública, ela também foi essencial para mudar a própria universidade, para mudar a forma de produção de conteúdo nas universidades, de produção de conhecimento, de mudar qual seriam as pesquisas prioritárias. Hoje a gente vê, por exemplo, no curso de saúde, né, que é a minha área, pessoas, estudantes, orientadores, pesquisando sobre saúde da população negra, pesquisando sobre acesso a serviço de saúde pelas comunidades quilombolas, pesquisando sobre saber popular dos povos indígenas. A cor dos estudantes, do cenário dentro das universidades mudou para melhor. Agora você vê brancos e como vê negros, né? Você vê índios também, né? E foi assimilado que a política de cota é uma questão de justiça. É quase o pagamento de uma dívida histórica que o povo brasileiro tem com o povo negro de dar oportunidade para aqueles que no passado foi tirado todas as oportunidades, inclusive de estudar, de trabalhar, de ter ferramenta. Os imigrantes que vinham para esse país os imigrantes tinham uma série de direitos que o povo negro não tinha, isso aí a história toda prova. Então é uma caminhada de todos nós, de compromisso com o país para todos. Eu fico triste quando eu tenho que dizer que o Brasil é um dos países, ou o país mais preconceituoso, né, e racista do mundo. Então, de lá para cá, com a política de cotas, houve uma grande melhoria. Hoje tu vê já mais médicos negros, tu já vê mais arquitetos negros, você vai, enfim, muitos e muitos profissionais que se formaram e estão hoje contribuindo ainda mais para o país. É um equívoco aqueles que acham que o negro formado vai tirar o lugar deles. Ninguém tira o lugar de ninguém. Um país como o nosso, que é continental,
tem espaço para todos, negros, negras, refugiados. Eu presido a Comissão dos Refugiados. E os refugiados mais discriminados no mundo também são os negros. Então, quero saber como é que está sendo essa experiência de estar fazendo doutorado dentro de uma universidade pública aqui no Brasil. Tu que veio de Guiné-Bissau. A minha presença aqui no Brasil, ele não é só negro, é negro estrangeiro, né? Então, a razão de ser estrangeiro importa sotaques, né? Importa formas de vestir. Então, de certa forma, você pode ser identificado com mais categorias classificatórias e essas categorias tendem a ser excludentes, né? Nós estamos a falar no mês de fevereiro, né? Que já temos luta em andamento do caso de Moise, né? No Rio de Janeiro. Foi o nosso colega, isso não tem diferença comigo, eu e ele, né? A nossa concepção africana de ser pessoa, não existe eu, né? Não existe Faran doutorando e Moise refugiado de Congo. Isso não existe. O Moise foi reclamar de uma dívida trabalhista. Eu não tenho notícia de que um imigrante branco que tenha ido reclamar uma dívida trabalhista tenha sido massacrado publicamente para todos verem, né? Posso estar errado, mas nunca ouvi falar de uma situação. Quem eu vejo geralmente amarrado em poste e sendo massacrado são pessoas muito parecidas comigo e contigo. Para mim, me perguntar se eu já sofri racismo ou não, vou dizer, eu durmo amanhecendo com dor do racismo. Quando você vai na rua, você tem que saber que você está saindo de casa como negro. Então, como negro, é como um objeto exposto à violência a qualquer momento. Então, isso precisa ser discutido amplamente, né? Isso precisa ser discutido em políticas públicas, isso precisa ser discutido como objetos e fenômenos de ciência, com seriedade no sentido de aplicar mecanismos públicos para resolver esse problema. Como foi o teu dia a dia na URGS quando tu ingressa no curso de Direito? Eu lembro que a minha turma e outros colegas, não só do curso de Direito, mas o público em geral da universidade, via com estranhamento nossa presença, né? Porque historicamente os meus colegas que eram não indígenas, eles têm uma percepção construída, né, do que era ser um indígena, do que é um indígena. Não é que eles conhecem como indígena, do que é um índio. Eles têm a ideia de que existe índio no Brasil e o índio que eles conheceram e construíram, né, com o passar do tempo nas suas concepções, é que o indígena era aquele ser pelado que viria com cocar, com a flecha, enfim, vivia lá no meio do mato, da caça e da pesca. E quando chega eu, Marcos, indígena do povo Caingangue, com roupa, cheguei de calção e tudo mais, mas trago comigo minha identidade, meus princípios, meus costumes, meus valores, minha percepção de mundo que me constitui enquanto indígena, enquanto ser do povo Caingangue. Eles não compreendem, né? Usando óculos, um tênis, eles vinham com muito estranhamento e isso gera vários preconceitos e vários atos também de discriminação e racismo que eles praticam e justificam a partir de um desconhecimento deles sobre povos indígenas. Quando tu se sente acolhido, tu se sente bem. Quando tu se sente excluído, é o primeiro passo para tu, né, se afastar desses espaços, desses ambientes que não te querem historicamente. As instituições não foram preparadas para trabalhar com a diversidade, com a presença indígena, negra, quilombola e outros tantos povos e comunidades tradicionais. Ela foi constituída por um público muito particular, por uma elite historicamente. Então foi um impacto muito grande nesse processo. Em vários momentos eu também pensei em desistir, assim como vários outros colegas meus enquanto indígena acabaram desistindo nesse percurso. E o racismo que eu me falo aqui, o preconceito, ele também se caracterizou de fato em violências dentro da instituição. Por exemplo, teve um aluno indígena agredido na frente da casa estudante da URGS, que é o meu tio, né, que é irmão da minha mãe, por exemplo. Então é uma violência que ela se dá de diferentes formas, inclusive, né, de maneira violenta e agressiva nas agressões também físicas, psicológicas. Como está sendo essa vivência dentro da universidade? Tu que se formou pela URGS e agora está fazendo mestrado. Foram várias experiências, né, no decorrer dessa caminhada para que a universidade possa ser mais respeitosa com nós, né? E não há como não citar, principalmente essa conquista que a gente teve há pouco tempo, né, que é a luta da casa do estudante indígena, né? Porque eu, enquanto mãe, né, enquanto mulher caingangue, trago
principalmente toda essa amplitude do que é ser uma mulher indígena, mãe dentro da universidade. E hoje o que nós viemos fazendo na universidade é essa atualização da nossa existência enquanto povos. Hoje nós reterritorializamos esse lugar novamente, porque há muito tempo nos foi desterritorializado, né? Retomar os espaços. O Brasil é território indígena, a universidade é território indígena e eu vou me atrever aqui a dizer território quilombola também. Então não é um favor vocês estarem aqui, né? É um direito. A gente precisa lutar, né? Para continuar existindo enquanto povos, para ser quem nós somos, né? E eu quero saber qual é a importância desse curso, né? O que esse curso de formar na graduação trouxe para a tua vida? Foi um momento muito importante para a minha trajetória. Como eu já era professor, isso também acabou irradiando nos alunos, né, que eu dava aula numa escola de periferia, na Vila Jardim, né, que é um bairro periférico daqui. Chegou o momento que eu trouxe os alunos para o campus da URGS, por conta própria, e um projeto que nós tínhamos de apresentar a universidade para os adolescentes e para as crianças também. E isso acabou refletindo também na minha vida com os meus parentes, né? A minha mãe, por exemplo, voltou a estudar, ela não tinha terminado ainda o ensino médio, voltou a estudar. A minha irmã tomou coragem e foi fazer vestibular para fisioterapia na Universidade Federal de Porto Alegre. Hoje ela é fisioterapeuta. E logo em seguida eu fiz o mestrado também na URGS. Eu pude ver que houve, não rapidamente, mas em pouco mais de 2 ou 3 anos, uma mudança nas epistemologias que nós estávamos estudando, pelo menos no meu curso, eu posso dizer isso, né? Então eu passei uma graduação inteira sem ouvir falar em autores negros, em literatura negra, e quando eu chego no final da minha graduação, já após as cotas, eu começo a ver já uma movimentação dos próprios professores em função de uma demanda dos alunos negros que entram nesses cursos, olham para a bibliografia e não se reconhecem ali. Antes de ser uma lei nacional, universidades públicas já tinham iniciativas próprias de ações afirmativas. A URGS era uma delas. Em 2001, nós compusemos parte da delegação brasileira que foi para a Conferência Mundial contra o Racismo, a Xenofobia e todas as formas de intolerância da ONU, em Durban, na África do Sul. Quando ocorre uma denúncia na ONU de que havia racismo no Brasil, como se ninguém soubesse, e o governo brasileiro, antes de ir para a conferência, ele lança um decreto instituindo cotas no Brasil, sem discutir com a sociedade, com os movimentos sociais ou com a universidade. E isto era uma demanda de 20 anos do movimento negro. E quando nós estávamos lá, veio à tona, aqui no Brasil, toda a discussão da questão das cotas na UERJ, no Rio de Janeiro. Na época havia uma posição ministerial contra e assim por diante, e eles aprovaram no Conselho Universitário e inauguraram. Essa questão veio, começou a se eletrizar no ambiente universitário. Depois da UERJ, se eu não me engano, foi a UFBA, e várias universidades, e internamente, tanto no movimento negro como no movimento estudantil, essa discussão veio crescendo. E aqui, chegou aqui no Rio Grande do Sul. E nós vimos de uma batalha muito forte, muito dura, aqui em Porto Alegre, que foi no quilombo da família Silva. Nós estávamos vindo de uma tentativa de reintegração de posse em 2005, no inverno de 2005, uma família que estava há mais de 70 anos naquela região ali da Três Figueiras. E, de certa forma, a luta dessa família, ela, em termos de contexto urbano, ela pautou em Porto Alegre essa questão, digamos assim, com força da territorialidade negra e do protagonismo. Essa Vitória dos Silva abriu
um diálogo importante, até institucional, da demanda do povo negro. E a gente discutiu o tempo inteiro, porque qual era a polêmica central? Que tipo de cota se implementaria? Se seriam cotas para escolas públicas ou se seriam cotas raciais? E como isso seria implementado? Dentro da universidade, em especial a maioria do conselho universitário, entendia que devia ser cota para a escola pública. E a gente dizia, mas aqui tem um problema. Por quê? Por mais que na escola pública a maioria dos estudantes sejam negros, nós estamos discutindo a questão de uma ação afirmativa, a questão do reconhecimento, porque a Conferência de Durban reconheceu o processo da escravidão como crime que lesa a humanidade. Ao reconhecer isto, todos os países que usufruíram da escravidão, eles deveriam constituir políticas reparatórias, ações reparatórias para dar conta disso. E cota seria, dentro das políticas públicas, um desses elementos. Então, o que o Conselho Universitário queria fazer não respondia à realidade de que o movimento necessitava e de que a sociedade brasileira necessitava, que era o combate ao racismo. Sofremos uma pressão muito grande dentro do Conselho Universitário para a inclusão da questão das cotas sociais. Houve um recuo nessa discussão, nessa articulação. No dia da votação em si, em que foi para dentro da universidade todos os movimentos, foi muito lindo, uma das coisas mais lindas que eu já vi na URGS. Estavam os indígenas, estavam os quilombolas, organizações do movimento negro, as entidades religiosas, os alunos da universidade, e a gente percebia muito bem o que representava a cota. Porque naquele momento eram pouquíssimos, eram 0,4% de alunos negros que tinham dentro da URGS. Aqui na universidade a gente fez fogo de chão, são as carcaças, a gente costuma falar, né? Fez alimento e pousou durante os dias. Na época estava chovendo, eu me lembro, eu tinha uns 16 anos ali na época. Então era um momento que eu também estava tentando me situar naquele processo, mas a gente, como eu costumo dizer, nós indígenas já nascemos num processo de luta e quando a gente vê nossas lideranças, nossos mais velhos demandando, intencionando luta, a gente participa e faz parte desse processo. Então a gente nasce no processo de luta e quando diz que o objetivo é para um povo, para uma finalidade coletiva, a gente pode ter certeza que a gente está se somando ao processo. Basta ter esse objetivo e essas finalidades que pode ter certeza que a gente vai estar sempre em qualquer espaço. Tinha uma coisa meio bizarra assim na entrada do átrio ali, né, do salão de atos da URGS, que vai para o Conselho Universitário. Tinham jovens num piquete, assim, ó, de braços cruzados, contrários às cotas. Num piquete, sabe? Piquete, que a gente faz greve, faz piquete e tal. E com cara de poucos amigos, etc. E um desses jovens que estava lá, hoje é deputado federal, o que teve mais votos no Rio Grande do Sul. Mas essa resistência, é importante lembrar que teve uma carta também de estudantes brancos defendendo as políticas afirmativas. Eu tenho essa carta. Ou seja, na verdade eram microcosmos da disputa do cotidiano na sociedade, expresso dentro do ambiente acadêmico, né? Essa confluência que reuniu brancos e negros sobre uma mesma bandeira de luta foi uma das coisas mais lindas que já teve. Por exemplo, teve um momento em que na votação do Consum, o Consum queria fechar suas portas, não deixou ninguém entrar, queria tirar todo mundo que estava acompanhando a votação e acompanhando a discussão. Por quê? Porque, gente, eu nunca vi os doutos com argumentos tão espúrios para justificar a não implementação de cotas na universidade.
Quer dizer, eles conseguiam ser mais racistas do que a própria realidade que estava posta, né? E aí os alunos literalmente invadiram o conselho universitário. Eles tomaram conta do conselho, tomaram conta do saguão. Foi uma coisa, né, um momento tenso, assim, mas se conseguiu dar conta, né? Se conseguiu levar a votação até o final e se conseguiu aprovar de forma super apertada. A gente vê uma mudança da paisagem étnica do corpo docente na URGS, o que nos alegra sobremaneira, né? Eu cheguei em Porto Alegre em 94 e estou a olhar o que é a URGS, pelo menos o corpo docente hoje e o que era antes, é uma mudança significativa. Ainda que relevantes, ações afirmativas isoladas carecem de uniformidade. A lei nacional veio para universalizar as cotas. Quando eu estive na África do Sul, exigindo a libertação do Mandela, e foi lá que eu recebi das mãos também da Winnie Mandela o Estatuto da Igualdade Racial. A ideia do Estatuto, lá chamava Carta da Liberdade, do Congresso Nacional Africano. Eu trouxe para o Brasil e aí apresentei o Estatuto. E dentro do Estatuto estava a política de cota. Teve uma ação no Supremo, os setores conservadores entraram para não aprovar sequer o Estatuto. Aí eu fui ao Supremo, que era o único senador negro que tinha, né? E foi um senador que não era negro. E ganhamos, 10-0. 10-0. E o momento que ele mais perdeu na minha avaliação foi no momento que ele disse que as mulheres negras gostavam de ser violentadas pelos seus patrões, no caso, escravocratas, lá no passado. Daí eu me obriguei a perguntar para ele se ele acharia bom que a mãe dele, bem assim, a mãe dele, a filha dele, pode ver que é forte, né? Uma amiga dele fosse violentada. Claro que ele encabulou e ganhamos de 10-0 o debate, e aí fortaleceu o Estatuto da Igualdade Racial. A política de cotas, quando ela entra no debate, ela, a partir daí, então, o Supremo também referendou que a política de cota não era inconstitucional, e nós conseguimos aprovar, então, lá no Senado. Aí começou todo o trâmite a nível nacional. Passados 10 anos, será que é preciso interromper, manter ou expandir a lei de cotas? A gente está nesse ano, um ano decisivo, em que a lei completa um ciclo de 10 anos e que se coloca ali uma ameaça por parte do governo Bolsonaro. Primeiro, destacar que existem cerca de 34 proposições a respeito da alteração de lei de cotas no Brasil. Aproximadamente 40% são para acabar com a lei. Então é impressionante, né? Assim como tem parlamentares que estão legislando a favor do povo negro, a favor das políticas de cotas, a favor da educação pública, do fortalecimento da universidade pública no país, existem também parlamentares legislando contra. É muito importante a pressão. Porque nada aqui nessa casa se vota em benefício do povo sem que haja a pressão. A própria política de cotas, nós sabemos bem que ela não foi dada por ninguém, né? Não foi apenas um governo que resolveu implantar a lei, mas foi feita a partir de pressão. Tu, como homem negro dentro da universidade pública, professor, como tu vê a necessidade de ter cotas na pós-graduação? Tudo isso é parte de um processo de lutas. No primeiro momento, a entrada dos estudantes negros à graduação, né? Ou seja, essa conquista das políticas de ações afirmativas, das cotas raciais, isso foi fundamental. À medida que o tempo vai passando, se entende que, para além da graduação, é preciso avançar a pós-graduação, né? A gente já tem aí uma caminhada de ações afirmativas, de ingresso, já se rompeu com vários preconceitos, porque se achava, inclusive, que a universidade baixaria o nível com o acesso das pessoas negras, né? A partir das cotas, das ações afirmativas. Eu escutei algumas coisas bastante difíceis, assim, de colegas e professores. Basicamente, eu ouvia como é que vocês vão colocar pessoas despreparadas aqui dentro, o nosso curso vai decair, vamos ter que tratar esses cotistas de forma diferente, serão profissionais ruins, né? Não vão conseguir trabalho depois porque vão ser discriminados. Então era uma série de discursos
que procuravam, pelo menos, desanimar o movimento em relação às cotas. Essa lenda urbana ela foi completamente colocada em xeque, porque não se verifica cientificamente, não há nenhuma evidência que estabeleça esse tipo de relação. Várias teses, várias dissertações que mostram que os alunos que ingressaram por cotas, eles têm tanta qualidade acadêmica quanto qualquer outro aluno, mesmo eles tendo entrado com uma desvantagem. Por exemplo, normalmente a URGS era uma universidade em que estudava os filhos da burguesia. E os filhos da burguesia, quando entram na universidade, eles entram conhecendo a história através de museus, conhecendo a história através de viagem, eles têm acesso a falar línguas, outras línguas, e os estudantes negros não. Porque os estudantes negros que vêm da periferia, que vêm da escola pública, que vêm de uma escola precarizada, não têm acesso a todo este know-how de conhecimento que a burguesia tem. Ao entrarem para a universidade, e a universidade, por se obrigar a transpor este limite, porque é isso, né? Se tem uma lei que obriga que seja implementado a cota, se foi construído todo um processo não só de ingresso, mas de permanência, de dar condições para os alunos que ingressaram permanecerem, seja através de cursos, seja através de bolsas de alimentação, né, de transporte, de bolsas de auxílio para comprar os próprios materiais, ela é fundamental. Se compreende que é momento de avançar a pós-graduação, que sempre foi um lugar mais ainda elitizado e muito mais resistente com base no discurso da meritocracia, né? Porque também o discurso da meritocracia, juntamente com o discurso do mito da democracia racial, estão ali articulados o tempo inteiro para poder justificar a ausência dos corpos negros nesses espaços, né? Há alguns programas de pós-graduação, a URGS, que vem implementando cotas desde 2016. Entretanto, é um número pequeno de programas de pós-graduação. Então nós entendemos que é chegado um momento em que o voluntarismo, ou a boa vontade, ou a compreensão que esses programas de pós-graduação que já adotaram ações afirmativas é um mérito que esses programas tiveram, mas que é preciso avançar institucionalmente e trazer as ações afirmativas como um dado no âmbito da universidade. Nesse sentido, se constituiu na universidade um grupo de trabalho sob a coordenação da Pró-Reitoria de Pós-Graduação. Primeiro é importante a gente dizer que a pós-graduação, especialização, mestrado, doutorado, é o grande funil. Não é que é só um funil, é uma panela, né? Os critérios para a seleção, eles são sempre muito subjetivos. E, ao fim e ao cabo, eles dependem muito de um orientador. Eles dependem muito de alguém que aceite aquele aluno para ingressar dentro desse processo. Nós temos que discutir duas coisas com relação a isso. Sim, a necessidade do processo de cotas, né, para o mestrado, para o doutorado, mas também discutir o próprio processo de seleção do mestrado e do doutorado. Ações afirmativas na pós-graduação, eu diria que está realmente diretamente relacionado às alterações, às transformações na estrutura da sociedade. Ou seja, nós precisamos de muito mais professoras, professores, pesquisadores, profissionais negros e negras em todos os âmbitos. E a pós-graduação, ela é uma barreira, ela é fundamental para a gente poder chegar à pesquisa. Na época em que foi implementado as cotas na universidade, a gente conhecia por nome e sobrenome os professores negros que tinham na URGS. A gente sabia localizar os lugares que eles estavam. E isto precisa sim mudar. Na minha perspectiva, o acesso de pessoas negras à pós-graduação no Brasil é crucial para a gente, de fato, transformar as estruturas, né? Construir uma nova plataforma de produção de conhecimento científico, tecnológico, de criação de políticas públicas, de promoção de políticas públicas, né? Pensando, refletindo quais são as consequências, os impactos
que o racismo na sua estrutura causa à sociedade brasileira. Nós temos também, como parte do racismo estrutural, o que a gente chama de efeito tesoura. Ainda que as ações afirmativas, as cotas na graduação, tenham permitido os estudantes negros entrarem, muitos deles e delas não permanecem, né? Então os estudantes vão sendo cortados ao longo da carreira. Então nós vamos ter um apagamento de estudantes e estudantes negras na pós-graduação, e isso vai repercutir exatamente na contratação de professores e professoras negros e negras de maneira permanente. Ou seja, no Brasil, em média, nós temos 90% de professores nas universidades, né? 90% são professores e professoras brancas e brancos. Então temos aí um efeito de tesoura assim, atroz, né? Ou seja, as pessoas negras desaparecem do sistema. E a pós-graduação ela ocupa um papel fundamental, porque para entrar na universidade, para fazer concursos nas universidades, a gente precisa de fato da formação completa. Graduação, mestrado, doutorado, estágios, né, de pós-doutorados. Então a pós-graduação ela é de fato um trampolim. E se a gente pensa na ambiguidade raça-classe, eu diria ainda que há outro aspecto, né? O sistema de pós-graduação ele é por vezes o lugar das elites. Uma elite de pensamento, uma elite socioeconômica. Então, as pessoas negras elas não estão aí. E por muito tempo isso foi naturalizado. Se naturalizou, né? No máximo um curso de graduação, as pessoas negras. Mas eu acho que o momento é de realmente refletirmos a construção de um outro espaço de universidade e de disputa, né, pelo conhecimento, que é uma das ferramentas mais poderosas, uma das tecnologias mais poderosas para desmantelar o racismo na sua estrutura. Mas eu diria que a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, um dos grandes entraves é o racismo institucional, né? E esse racismo institucional, ele está atrelado ao racismo subjetivo e ao racismo na sua estrutura. O reconhecimento que de fato as pessoas negras estão historicamente em desvantagem. E a Federal do Rio Grande do Sul, inserida no estado que é supremacista branco, a gente não pode ser ingênuo de achar que essa discussão ela vai ser uma discussão trivial. E eu tenho assim vários exemplos do meu dia a dia, dos meus movimentos, né, no próprio Instituto de Física, onde muitas vezes quando a gente vai fazer esse debate, que é um debate crucial na perspectiva da raça, muitos dos meus colegas esvaziam essa discussão numa justificativa de que não se trata da questão racial, mas sim de uma questão social. Cientistas, pesquisadores, intelectuais vão se valer o tempo inteiro do racismo científico enquanto pseudociência para justificar, para normalizar, para desumanizar os corpos negros. Então eu acho que essa é a grande dificuldade que nós temos ainda na universidade. Por incrível que pareça, as universidades, e a URGS não é uma exceção, são lugares de produção de conhecimento, de pessoas que deveriam pautar os seus movimentos, as suas reflexões no pensamento crítico e reflexivo. Essas pessoas elas ainda pautam o racismo científico, ou seja, a desumanização dos corpos negros e a naturalização da ausência dos corpos negros nesses espaços. Recentemente a gente teve o primeiro indígena doutor, né? E que é uma felicidade muito grande, mas também a gente reconhece que demorou muito tempo, né, para a URGS diplomar o primeiro doutor indígena. Tu te formou agora e tu pretende continuar teus estudos aqui na URGS, fazer um mestrado, doutorado, especialização? Eu tenho vontade de continuar, mas o curso de Direito até hoje tem a discussão tentando se iniciar, mas enfrenta dificuldade. A gente tentou tensionar, eu mesmo e junto com outros colegas indígenas e negros, tentamos fazer algumas articulações para tensionar a abertura de vagas na pós-graduação para indígenas, negros e ter essa diversidade, né, não somente na graduação. A gente precisa ampliar os espaços, né? A gente não quer só se graduar, a gente quer ser mestre, a gente quer ser doutor. Depois que eu saí da universidade, eu comecei a fazer entrevistas de emprego para escolas particulares. E eu tinha em mente que na entrevista eu diria que eu tinha feito pelo sistema de cotas, justamente ainda pensando na questão política, assim, né? E foi muito curioso porque na primeira entrevista que eu fiz numa escola particular aqui de Porto Alegre, eu disse na minha fala, bom, eu me formei na Universidade Federal, eu sou cotista,
E ela então disse que isso não era importante para ela, importante era a minha trajetória, né, como professor em sala de aula. E eu fiquei nessa escola 15 anos. Então aquele discurso de que nós seríamos discriminados, que nenhuma escola iria me colocar como professor, ou um médico, por exemplo, que é formado, né, que fez pelas cotas também, não vai ser um bom médico. Todo esse discurso caiu por terra, né, porque era justamente um modo que eles encontraram de tentar barrar um direito, né, que a população negra tem e deve continuar tendo. Né? Isso aí. Agora fala para todo mundo que o cotista ganhou o jabuti, né? Pois é. Como uma liderança minha que faleceu, meu tio, que era uma liderança histórica nesse processo de luta por abertura de vagas no ensino superior do Rio Grande do Sul para nós indígenas, ele dizia assim, gente, nenhuma instituição vai abrir as portas para nós temos que abrir essas portas, infelizmente. Que a lei de cotas no Brasil, que ela tenha continuidade, que se amplie ainda mais, porque só assim ela será possível ter a presença indígena, negra, população de baixa renda podendo ocupar os espaços historicamente que são da elite no Brasil. Não há universidade real sem que o todo da sociedade esteja dentro dela. As políticas afirmativas é uma tática muito importante para a população negra em geral, não só no mundo da educação, como também no mundo do trabalho. É uma luta de raça e de classe para o conjunto dos trabalhadores da sociedade. E por isso a política de cotas ela é fundamental. Para nós é muito importante porque ressignifica toda a nossa trajetória, toda a nossa memória, né, nesse outro espaço, né? As ações afirmativas e as cotas são importantes numa perspectiva histórica de recuperar a história, mas também de responsabilização contemporânea. A política de cota, ela é sobretudo o reconhecimento de vidas. As cotas são importantíssimas para a população negra. E possibilitar uma transformação real na vida de pessoas como eu.